Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma aula de sociologia do primeiro ano do ensino médio. Espero que vocês gostem da aula que eu preparei. Hoje nós vamos falar sobre o processo de socialização. Você já se perguntou como você se tornou aquilo que você é hoje? De onde vêm seus gostos, suas preferências, sua forma de agir, sua forma de pensar? A escolha das suas roupas, aquilo que você acha bonito ou feio, ou então o medo ou o sentimento de prazer. Você já se perguntou se essas ações, se esses pensamentos são sociais ou naturais? E a sua comida preferida? Será que ela é um traço da sua individualidade ou mais uma construção social do qual você faz parte? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos fazer essas reflexões, tá? Como que você se tornou aquilo que você é hoje? Boa parte daquilo que você é hoje faz parte do meio no qual você cresceu, no qual você foi socializado. A maior parte de você é uma construção social. E toda essa construção social, ela acontece através desse processo, o processo de socialização, que começa desde o seu nascimento e dura a vida inteira. Durante toda a sua vida, você vai passar pelo processo de socialização, que é uma espécie de aprendizado, no qual você vai aprendendo e introduzindo os padrões sociais da sociedade no qual você vive, da cultura a qual você pertence. Olha lá, o que é socialização? É esse processo do qual os indivíduos são preparados para participar dos sistemas sociais dos quais vão fazer parte da sua vida. Os sistemas sociais como a família, a igreja, a escola. O processo de socialização dura a vida toda e durante esse processo o indivíduo sofre diversas transformações. O processo de socialização, pessoal, ele dura a vida inteira. Nós vamos ver ali mais para frente que o processo de socialização ele tem duas fases principais: a socialização primária e a secundária, tá? Mas vamos falar um pouquinho mais desse processo. Quando você vem ao mundo, você é como uma folha em branco, né? Os seus pais precisam te ensinar quais são os valores, qual é a forma correta de agir dentro da sociedade no qual você está inserido, né? Então, por exemplo, a fome. Todo animal tem fome, inclusive o animal humano. Só que desde que você nasce, a sua família, o meio no qual você vai ser socializado, vai começar a moldar, a educar as suas funções fisiológicas de acordo com os padrões da nossa sociedade. Então, por exemplo, a fome. Todo mundo sente fome, mas lentamente, ali devagarinho, a sua família vai te ensinando que mesmo você tendo fome, você não pode comer toda hora. E mesmo você tendo fome, você não pode comer qualquer alimento. Cada sociedade determina quais são os alimentos permitidos e não permitidos, né? E cada sociedade tem o seu ritual de alimentação em determinados horários, com determinada apresentação. E a criança, ela precisa se enquadrar dentro desses padrões. Os pais vão lentamente nesse processo, ensinando para a criança que existe horário certo para comer, que cada horário é um alimento específico, né? De manhã a gente tem o café da manhã. É qualquer alimento? Não, não é qualquer alimento. A nossa sociedade determina de uma certa forma que é o leite, que é o pão, é um certo conjunto de alimentos, né? Você não vai comer feijoada de manhã. Por quê? É errado? Não é que seja errado, mas culturalmente você aprendeu que de manhã se toma uma bebida quente, se come um pãozinho, algo desse tipo. Não é mesmo? Cada sociedade vai determinar
quais são os alimentos permitidos e não permitidos. E nem sempre esse é um processo fácil para a criança. É por isso que eu coloquei a foto desse menino desanimado, né? Nem sempre é fácil para a criança aceitar e ter que aprender a gostar dos alimentos que lhes são impostos, né? Olhem aí como o alimento e a forma de se alimentar pode variar muito de uma cultura para outra. Aqui nós temos a foto de crianças indianas comendo na escola. Olha só que interessante. Bom, eu falei para vocês que a socialização é um processo que vai nos ensinar a compreender e a incorporar os padrões sociais da nossa cultura, né? Vai nos ensinar a nos comportar dentro da nossa cultura e durante esse processo até o nosso corpo ele acaba sendo moldado de acordo com a nossa cultura. Então eu dei o exemplo lá. Exemplo é bom, hein, gente? Então eu dei o exemplo lá da fome e agora olha só esse exemplo. A questão das excreções, né? Parece bobagem. Nossa, a professora trouxe uma criança no pinico aqui, mas isso é uma coisa muito interessante, porque lentamente o nosso corpo vai sendo domesticado, vai sendo moldado, né? Como um reloginho. A gente vai aprendendo que até as nossas excreções, elas têm lugar certo para serem realizadas, né? Não é em qualquer lugar. Então, por exemplo, na nossa sociedade, uma sociedade ocidental, a gente considera o banheiro, o toalete, o pinico como lugares adequados para eliminar as nossas fezes, né? Porém, existem algumas sociedades no quais isso não é uma exigência, né? Existem tribos que não usam, por exemplo, que nas suas vestimentas não usam a roupa íntima de baixo e a criança é ensinada apenas o seguinte, que ela não pode fazer xixi ou suas fezes dentro de casa, que ela precisa procurar um lugar fora. Isso é tudo que a criança tem que aprender, né? Então, cada sociedade tem um jeito, uma forma de lidar com as funções fisiológicas do corpo. Cada sociedade tem uma forma de pensar, cada sociedade determina um certo comportamento, uma forma de agir, tá? Até nos determina como que nós devemos amar, né? Já falei isso em aula para vocês, não vou entrar aqui de novo, mas até a nossa forma de amar ela está relacionada com a nossa cultura, com a forma como nós fomos, como a nossa sociedade nos permite demonstrar esse sentimento, né? Olha só, o processo de socialização, então, ele tem duas etapas. O processo de socialização primária e o processo de socialização secundária. Esse processo de socialização, ele se dá por por dois meios principais, que é o processo de recompensas e castigos, né? Como é que você vai ensinando uma criança o que é certo e o que é errado, o que ela deve ou não comer, o que ela deve ou não fazer? Toda família, todo lugar do mundo, né, acaba usando o mesmo sistema, o sistema de recompensas e castigo, né? Então é uma coisa que todo mundo conhece muito bem. Quando a gente era pequenininho e fazia uma coisa errada, a gente levava um xingo, um puxão de orelha, uma chinelada, ou seja, a gente era castigado, a gente sentia dor, constrangimento. E dessa forma, os nossos pais, os nossos responsáveis, iam ensinando o que aquela ação não era correta, não era uma atitude desejada, não era o comportamento esperado, não era o comportamento adequado. E quando a gente fazia uma coisa que era apreciado pela nossa cultura, a gente recebia uma recompensa, um carinho, um parabéns, um sorriso ou até mesmo um simples olhar de aprovação, né? Tudo isso a criança vai aprendendo
através desses gestos dos seus responsáveis, daqueles que são responsáveis pela sua socialização, ela vai aprendendo qual é o comportamento que se espera dela, qual é o comportamento adequado dentro daquela sociedade que ela está inserida, tá? Socialização primária. Geralmente, pessoal, a socialização primária ela é feita pela família, pelos responsáveis, por pessoas que têm uma relação afetiva com a criança. E essa relação, geralmente, ela dura a vida inteira. No processo de socialização primária, que é ali, né, com a família, com os parentes, com amigos próximos, com vizinhos, né? Qual é o aprendizado da criança nesse momento? Na socialização primária, os membros da sociedade eles são responsáveis por ensinar para a criança como se comportar na sociedade. Esse é o principal papel da família no processo de socialização primária, tá? O processo de socialização primária, ele dura até mais ou menos o começo da adolescência. A partir dali, quando a criança começa a amadurecer, quando ela começa a dar passos rumo à vida adulta, ela entra no processo de socialização secundária, né? No processo de socialização secundária, a criança, ela vai percebendo que o mundo no qual ela vive não é um mundo absoluto, que existem alternativas, que existem outras formas de pensar, outras formas de ser, outras formas de existir, tá? No processo de socialização secundária, a criança, né, ali o jovem, ele começa a escolher quais grupos ele quer pertencer, né? Ele começa a se interagir com grupos, né? Grupos da escola, o grupo da natação, como está aí no exemplo. Não sei, a pessoa gosta de funk, quer se enturmar no grupo dos funkeiros e ela percebe que dentro daquele grupo também tem regras, dentro daquele grupo também tem padrões de comportamento que, de certa forma, cria uma homogeneidade no grupo, cria uma identidade e ela vai aprender a incorporar esses padrões para dessa forma ela ser aceita pelo grupo, para que dessa forma ela consiga se tornar um membro desse grupo, tá? Então isso, pessoal, é o processo de socialização. É esse processo que te ensina como agir, como pensar, como amar, como comer na sociedade na qual você nasceu, na qual você vive os seus dias, tá? Então, acho que por hoje é isso. Muito bem. É isso aí. Deu a minha hora. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não precisam aplaudir. Muito obrigado. E nunca se esqueça, pessoal. Um vídeo nunca substitui uma boa leitura, né? Espero que vocês estejam aproveitando a pandemia para lerem coisas interessantes e acumular cada vez mais conhecimento, tá? Beijão!